Muito boa noite, uma vez mais, bem-vindos ao bloco reservado a comentários com Tomás Vieira Mário. E já temos em estúdio Tomás Vieira Mário, muito boa noite, bem-vindo ao espaço hoje com um ponto prévio, para além de vários assuntos candentes que vamos olhar nesta edição, neste nosso encontro. Um ponto prévio tem que ver com os raptos, que apesar de não terem sido tão tornados públicos, o fenómeno, afinal de contas, não desapareceu. Boa noite, Gersilde. Com efeito, eu queria começar este programa de hoje referindo-me ao flagelo dos raptos e das consequências pedidos de resgates milionários. O fenómeno não desapareceu na nossa cidade, no nosso país, continua, e por vezes com requintes de grande malvadez e crime de sangue frio. O último dos casos que nos chega é de uma jovem que foi raptada na cidade de Maputo. Os criminosos, ao longo de tempos e tempos, foram exigindo resgates absolutamente absurdos aos familiares desta jovem. E chegou um dia, aconteceu o pior. Simplesmente mataram esta jovem e abandonaram o cadáver numa rua. O que criou, obviamente, o pior sofrimento nesta família, porque o dilema dos raptos é sempre este. Se se sabe que alguém foi raptado, a família teme que, comunicando à polícia e esta deixando fugir a informação, os raptores possam matar a vítima. E, portanto, é um dilema muito importante, muito grande. Mas, por outro lado, os criminosos, como neste caso, armados com espírito sanguinário, simplesmente mataram esta jovem e deixaram na rua, para o grande desalento da família. Então, é um fenómeno que, de facto, continua, não está muito mediatizado, porque, entretanto, há outros fenómenos sociais e críticos que ocupam a mídia, mas é bom que saibamos que o fenómeno existe e que continua a dilacerar famílias, criar luto e sofrimento, uma situação quase de indefisibilidade por causa das vítimas. Então, queria fazer essa nota para dizer que realmente é um fenómeno que nos preocupa e continua na cidade de Maputo, não está muito visível, mas nem por isso desapareceu. Exato. Tomás, vamos olhar para o nosso primeiro tema, a propagação do coronavírus. Sim. O continente africano já começa a registrar casos da doença, antes no Egito, Argélia e agora mais próximo com a África do Sul e hoje nos Camarões. Um ponto comum em todos estes casos é que os pacientes estiveram em países com registros da doença. Comparando os níveis de propagação entre os continentes e a África e o continente africano, sim, é válida aqui a hipótese de que o vírus não sobrevive a temperaturas acima dos 26 graus ou nem por isso? Sim, de facto é uma hipótese que os cientistas estão a colocar. Ainda hoje houve um debate na RDP África, no Instituto de Ciências de Doenças Tropicais, em que o cientista dizia que sim, é uma hipótese que está sendo avaliada, ainda não é conclusiva, de que este vírus primeiro enfrenta defesas fortes na pele escura, na pele dos nossos africanos. E depois, segundo ponto, o clima até 26 graus, parece que ele não sobrevive. Deve ser isso que explica, em parte, o fato de que em toda a África até agora só haja 9 casos confirmados. O estudo científico que existe diz que o potencial de infecção por cada infectado é até de 6 pessoas num certo espaço de tempo. Este tempo passou demasiado e não se verificou em África este nível de infecção por parte dos infectados que tiveram a doença fora do continente. Então, parece que é uma tese que pode ter algum sustento de que a razão por que em África o vírus não está propagando-se tão velozmente como está na Ásia e na Europa deve ter razões biológicas que têm a ver com a pele, que tem mais resistência, e também com o clima.
Repito que o que se diz é que até 26 graus de calor o vírus não sobrevive, morre por causa do calor. A questão do clima pode ser ainda mais válida porque temos a África Branca, tivemos casos no Egito. Exatamente. Pode ser uma tese que se pode, em termos científicos, pode confirmar, vamos ver. Ainda são hipóteses, ainda não há conclusão, mas são hipóteses já muito bem referidas. O que, pronto, é algum alento para o continente. Por quê? Porque o continente africano, já se diz, é o menos preparado em termos de condições médicas para enfrentar esta doença, se ela viesse com a mesma violência como está a verificar-se na Europa. E deixe-me dizer, Gilcilde, que eu acho que até a Europa tem estado a noticiar este caso de forma muito desportiva, muito alarmista. Alguns mídias europeus até chegam a dizer como se fosse um jogo de futebol. Mais um infectado, mais um em Portugal, mais outro na França. Parece que é uma espécie de... Estamos à espera de números. Não é uma informação educativa que apela ao conhecimento e, parcialmente, nós em Moçambique, sobretudo nas redes sociais, estamos a ficar contaminados com esse tom alarmista. Quando se disse que há um caso na África do Sul, nas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, parecia que é alguém que está a vir pessoalmente, que temos que esperar, que vai chegar e, portanto, vai nos matar a todos nós. Recuamos um bocadinho no ponto ligado aos 26 graus. Sim. A temperatura ou o clima não é regular em Moçambique. Sim, claro. Aliás, na África, claro. Estamos a caminho do inverno. Claro. Até que ponto é que novas tendências poderemos... Pois, assim, se a ideia de temperatura for cientificamente fiável, terá que ver com a variação do tempo, Sim. Obviamente. A temperatura em Moçambique, por exemplo, agora caminhamos para o tempo mais fresco, daí a pouco, a partir de maio, o tempo fica mais fresco. Pode ser que a média não chegue à média nacional, não chegue aos 26, mas deriva muito da região para região, como sabe. Sim. Por vezes a temperatura, já se sabe, na parte nordeste do país, Zambésia e Etete, geralmente é um pouco mais alta que no planalto de Xinga ou de Chimoio, portanto também varia um pouco nesse aspecto. O que interessa aqui é a tendência que a ciência vai mostrando. Portanto, há de haver regiões mesmo em África, onde a temperatura é habitualmente alta, como na zona, por exemplo, do Sahel, nas zonas tropicais, no Sahel, nomeadamente, no norte de África. Portanto, vamos ver se a ciência confirma. Repete-se que ainda são hipóteses. A ciência leva tempo para confirmar as suas próprias investigações. Mas é uma hipótese que está sendo muito bem aventada. Retomemos a África do Sul, um país com fortes contactos com Moçambique. Sim. Primeiro, do ponto de vista geográfico, neste caso. Segundo, porque tanto o moçambicano como o sul-africano têm facilidade de atravessar de um para o outro país. Como é que as autoridades vão controlar esta situação? Vamos lá ver, Gerson. Uma vez mais, penso que temos que analisar isto de uma forma mais serena. Aquilo que é muito importante, porque estão a ver até nos Facebooks, há quem até propunha que fechemos as fronteiras, paremos com os aviões. Quer dizer, parece que é uma invasão do exército estrangeiro. Não é isso, não é o exército estrangeiro que tem que invadir o país. O mais importante, dizem os cientistas, o mais importante são os cuidados que temos que ter todos. E não tanto pensar que vem aí o inimigo. É o cuidado que temos que ter todos. Nomeadamente, cuidados básicos. Sempre que tiver água perto, lavar as mãos. Tão básico quanto isso. E estar atento aos sintomas. Se tem febres, se tem tosse seca. Portanto, são sinais claros que dizem. Não podemos dizer assim, vem aí alguém da África do Sul, vem um avião, não é por aí. Aliás, a OMS desencoraja esse tipo de abordagens. São Tomé e Príncipe tinha decidido, por exemplo, que ia bloquear viagens de ou para um certo número de países. Diz a OMS, não é por aí, não é bloquear viagens, é o país preparar-se para enfrentar com educação e com informação fiável. Por exemplo, até podemos dizer assim, os estudos até agora feitos mostram a tendência etária de quem é que é atacado por tendência, acima de 55 anos de idade.
Essa é a média. E mesmo os que estão infectados, os infectados fatais é 75 anos para cima. E mais, até agora não há um caso de crianças ou adolescentes infectados. Não há um caso. Então, é preciso que haja uma informação mais serena, porque o pânico, ele próprio já é uma doença. Se a gente ficar em pânico, ficamos doentes já. Portanto, é bom que haja uma informação mais serena, de dizer às pessoas que devem cuidar-se e não pensar que vem aí a morte, porque já houve doenças muito mais graves, como foi a varíola, que provocou 3 milhões de mortos no mundo. O próprio HIV ainda mata pessoas. Sim. A malária ainda mata pessoas. Então, temos que estar cuidadosos, sim, mas sem um tom de que vamos morrer porque não temos proteção, porque o governo não está capaz, porque o tom é esse. Eu acho que esse tom não é um tom correto, nem sequer ajuda-nos a ficarmos atentos e serenos, preparando-nos em termos preventivos, e não esperar que há de haver ali alguém que vai trazer o vírus do avião ou na fronteira, porque penso que não é por aí que se pode debelar o assunto, na minha opinião. Próximo ponto, olhamos para o julgamento do caso Embraer, até porque houve novos desenvolvimentos, com Mateus Zimba, por exemplo, a tentar provar que a Chivel é uma empresa criada para, de forma transparente, prestar serviços de consultoria. Como interpreta esta ligação triangular Chivel, LAM, Embraer? As informações que vão saindo, que saíram ao longo da semana, só têm uma utilidade para nos ensinar como é que estes meandros funcionam. Não desmentem nada, não desmentem os indícios iniciais, apenas nos trazem detalhes de quão sofisticadas são as técnicas através dos quais o Estado pode ser assaltado. Tem essa vantagem. Porque, voltemos ao ponto inicial. Geralmente, aquilo que estamos habituados a saber nos atos de corrupção do Estado, por exemplo, nos grandes contratos públicos, o servidor público do Estado, que negocia com uma empresa estrangeira, há um concurso internacional que é lançado, um dos concorrentes dá suborno ao funcionário para favorecer este concorrente. Portanto, o concorrente tira dinheiro da sua caixa, suborna o servidor público para este favorecer o contrato. Pode ser que este contratado não seja o melhor, mas como pagou o suborno, pagou o contrato. Neste caso, foi pior que isso. Não é o dinheiro do contratado, é o dinheiro do Estado. Ou seja, a empresa diz o seguinte: nós não temos dinheiro para pagar subornos. Então, dissemos nós em Moçambique, não se preocupa, suba o preço do avião em $800 mil, pois mande para nós. Ou seja, é um nível mais violento, na minha perspectiva. É aquilo que se vê aqui, é que o próprio negócio, no seu decorrer, teve tantas inconsistências, porque parece que há muito dinheiro que se perde pelo caminho, que vai caindo pelo caminho e fica entre mãos. Por exemplo, o valor de 1.600.000 meticais, que aparentemente o engenheiro Zimba terá pago a uma empresa do Chissano Júnior, né, para comprar do imóvel. Mas parece que contratualmente o comprador, neste caso o engenheiro Zimba, terá falhado nas prestações. E assim é o fundo perdido. Quer dizer, parece que o dinheiro ali é algo que flui com tanta facilidade entre mãos, não é? E o fato mesmo do levantamento à boca do banco de $5.000, $3.000 mostra muito bem que não se trata de um negócio clássico, de um negócio organizado, de uma empresa organizada. Nenhuma empresa organizada levanta esse dinheiro vivo no balcão de um banco, faz transferências, faz transações. Então, em resumo, o que eu acho que agora transpareceu não é tanto novos elementos, é apenas detalhes do quão sórdido o processo está sendo urdido, e nos mostra como é que o Estado pode ser vulgarizado neste tipo de negócio. Este processo vai passar por uma fase crucial. Serão ouvidos em videoconferência alguns executivos da Embraer. Dependendo do que for declarado, que desfecho esperar deste processo? Bom,
sempre se diz é preciso preservar a presunção de inocência dos arguidos até transitorio julgado. Isto é um princípio jurídico, mas que não nos proíbe de fazer conjecturas. Este processo, lembremos-nos como é que chegou às nossas mãos. Não chegou porque a PGR não investigou. Não. Chegou porque foi explotado nos Estados Unidos da América, na América. Portanto, fontes americanas, dos serviços americanos de vigilância fiscal, detectaram o problema. Portanto, a partir daí, podemos dar credibilidade nesses factos. Porque não são factos que emergiram de boatos ou de um trabalho de boa qualidade da nossa parte. Vieram de fontes seguras que vigiam o mundo fiscal de grandes negócios. Portanto, mais do que esperar, provavelmente, uma sentença condenatória, que, na minha opinião, vai ser nesse sentido, repito o que dizia na outra altura, o mais importante é o Estado rever o dinheiro, se for o caso. Isto é que é mais importante, porque é isto que desencoraja a corrupção. Porque se alguém faz o que faz e no fim vai para a cadeia, fica 10 anos, enquanto está lá o dinheiro dele rende juros no banco. Então o crime compensa. Ele nem se arrepende, porque afinal sai da cadeia, tem a conta cheia, plena, até com juros. Então, isso só valerá a pena se o Estado, de facto, se provar o crime, se o Estado recuperar os ativos. Porque só aí é que o crime é castigado. Tomás, vamos lançar um olhar à Associação Industrial de Moçambique. Tomou posse no mês passado a nova direção da AEMO. Criada há mais de 30 anos, a Associação Industrial de Moçambique espera intensificar parcerias com consórcios de gás que estão a investir bilhões no país para capacitar as pequenas e médias empresas nacionais para que sejam fornecedoras dos megaprojetos. O que esperar desta nova direção? Aí está uma notícia muito boa que exprime uma reação ativa das forças moçambicanas perante o boom da indústria extrativa. É uma resposta concreta de como é que nós nos devemos organizar para tornar essa oportunidade uma oportunidade também nacional. A nossa indústria esteve esmorecendo desde as privatizações dos anos 90, anos 80, e, portanto, é uma área até com grandes fragilidades, até tecnológicas, organizativas, mas a época em que nos encontramos de um país que está a receber avultados investimentos, não podia haver resposta menor do que essa. Os moçambicanos se organizarem para acolher essa oportunidade e fazer dela uma oportunidade nacional. Então, é de esperar que, de facto, os industriais moçambicanos reapareçam no mercado e possam preparar para ombrear, pelo menos, se não ombreiam, pelo menos fazem parcerias estruturadas com a indústria extrativa, tal como tudo local. Contudo, local não é algo que é oferecido, é algo que é merecido. Ou seja, tem que estar preparado para, se uma grande empresa como é a Total, vamos supor, fábrica de gás de Palma, vai estar lá 500 pessoas, pelo menos em tempo permanente. Se você fornece frango para aquela empresa, faz um contrato, diz, eu quero frango aqui às 7h30 todos os dias, 7h30 em ponto. Se você falha meia hora, você falhou o contrato, acabou o contrato. Então, essa preparação temos que ter. Está aí o negócio, mas nós estamos prontos ou não. Então, acho que a AEMO pode ser um bom ponto de partida, um fórum importante, em que os industriais se encontrem e dialoguem com alguma qualidade e segurança com a indústria internacional e possam ter a vantagem da indústria extrativa de Moçambique e renovar a nossa indústria que está obsoleta em termos tecnológicos, sem dúvida alguma. O novo presidente da IMO, Rogério Samgudo, terá como principais desafios o aumento das exportações, unificação do setor industrial, reforço das sinergias com outros setores e a promoção da indústria moderna através de formação profissional, tudo para revitalizar o setor industrial nacional, que desde 2008 a 2017 registra quedas no crescimento. Importante. Pode esta ser uma plataforma ideal para... Sem dúvida que sim. Eu penso que está muito bem refletida a estratégia num mundo
muito difícil. É bom que se reconheça isso. Os tempos não são nada bons. Aliás, até com esta crise do coronavírus, vê-se muitas bolsas de valores a indicar quebra nos mercados, a indicar algum refrescamento econômico, e, portanto, é uma aposta necessária, mas não é fácil. Ou seja, a nossa indústria, como disse, é obsoleta em termos tecnológicos, tem que renascer já com tecnologia de ponta, porque não há meio termo, não há ir gradualmente, não existe isso. E isso implica realmente capacidade de atrair parcerias que vejam Moçambique como um destino seguro. Até agora é seguro para a grande indústria extrativa, não há qualquer dúvida sobre isso. Quer dizer, a Total, a ExxonMobil não vão sair daqui, já investiram mais do que o suficiente para ficar aqui. Mas isso é tão forte que existe também capacidade muito alta da nossa parte de negociar a esse nível muito alto. Então, é uma aposta importante, mas difícil, sem dúvida alguma. Tomás, mesmo a fechar, queria que comentasse sobre a notícia em que Moçambique aparece destacado como um dos países que registrou um dos maiores declínios no relatório Freedom in the World 2020, neste caso, relatório sobre liberdade, em relação ao ano anterior. A exclusão de potenciais eleitores no processo eleitoral e o assassinato e intimidação de membros da sociedade civil que monitorizavam todo este processo terá ditado. Quer comentar sobre este... Estes índices de governação, de democracia, saem todos os anos de várias fontes. E por que são relevantes? São relevantes porque, para algumas forças internacionais, são fontes de referência para ver Moçambique. Para alguns doadores, para alguns parceiros, eles referem-se a isto para avaliar o país. Então, por isso são relevantes. Mas neste caso do Freedom House, que é uma think tank conservadora americana, eles têm critérios de avaliação que geralmente não nos podem dar um bom ponto positivo. Por exemplo, para eles é muito importante um indicador que é possibilidade de compra e venda de terra. Que em Moçambique não existe. Não existe. E, portanto, basta entrar nesse tipo de indicadores, nós baixamos na classificação. Mas, desta vez, entendem que as eleições tiveram muitas falhas. É um dos elementos que indicam. E que, por outro lado, há alguma intolerância para a opinião diferente. Não são novidades nesses indicadores, já outros os mencionaram. Então, o que me parece que é importante referir é que não podemos negligenciar esses dados, porque influenciam a conduta de alguns parceiros. Ainda que sejam um parceiro, neste caso, muito conservador, conhecido, extrema-direita americana, mas é relevante porque alguém lê e, a partir disso, nos avalia em termos de aceitabilidade ou não de cooperação com Moçambique. Tomás, muito obrigado pela sua vinda aqui ao jornal. Obrigado. Termina assim o espaço de comentários com Tomás Vieira Mário.